Bem-vindos a mais um Politicamente Incorreto. Este programa continua a dar palavra e a continuidade ao ciclo de entrevistas aos candidatos à Câmara Municipal de Vila Real. O painel habitual do Politicamente Incorreto, muito obrigado por terem vindo mais uma vez, Albano Cunha, Albano Cunha, Rodrigo Sá e Bruno Pinto. Hoje vamos entrevistar o candidato à Câmara Municipal de Vila Real pela CDU, a Coligação Democrática Unitária. João Paulo Correia, da CDU, é natural de Lisboa, mas vive em Vila Real há mais de 20 anos, tem 58 anos e é conselheiro na área do alcoolismo e drogas, defensor da regionalização e também de orçamentos participativos. Muito obrigado por ter vindo até aos estúdios da Universidade FM e coloco, se me permitem, a primeira questão: o porquê da sua candidatura à Câmara de Vila Real? Porque é que eu me candidato à Câmara de Vila Real? Eu tenho uma dívida de gratidão com esta terra. Eu não nasci em Lisboa, nasci em Angola e tinha sempre um problema. Não tinha terra. E esta terra, eu fui adotado por esta terra. E não podia recusar o convite que me foi feito pelos meus camaradas para aceitar esta tarefa. Isto para mim é uma tarefa como outra tarefa qualquer que eu tenho todo o ano. E estou convencido, para não dizer que tenho a certeza, que farei tudo em benefício das populações, dos vilarrealenses, e é nesta condição que eu cá estou, porque ao princípio, quando eu vim para cá, a Nossa Senhora da Conceição não existia, havia muitas coisas que não existiam e que agora existem, aqueles prédios e por aí fora. A primeira sensação que eu tive na primeira noite que eu vim para cá trabalhar, e que foi: eu amanhã vou-me embora. Eu vinha de Lisboa, quer dizer, eu amanhã vou-me embora. E com o tempo, eu comecei a perceber o sentir, o pensar desta gente, que isto é uma gente muito boa, é uma gente muito boa, e que me acolhe muito bem, e por estes fatores todos, eu não podia deixar de não aceitar esta tarefa que me foi pedida. Muito bem, quem é que abre as hostilidades ao nosso candidato? Talvez... Pode ser talvez para este lado. Vamos passar a bola para o outro lado da bancada, talvez. Hoje o nosso Bruno... Teria a prioridade. Mas eu faço já de mim as palavras. Portanto, antes de mais, boa noite a todos que nos seguem pelo Facebook e todos os nossos ouvintes. Cumprimentar o nosso painel. Cumprimentar, claro, o meu candidato. Uma grande saudação ao João Paulo. É um prazer ter-te aqui connosco. Eu pelo menos, eu tive alguma curiosidade em ouvir, portanto, o debate na RTP, que é um canal nacional, e ainda bem que existem estas diversas, portanto, sub-regiões a nível da RTP, sub-regiões entre aspas, a RTP1, RTP2 e RTP3, que permitem também dar voz, não só a outro tipo de notícias que de facto essas interessam às populações que nos ouvem e aos nossos ouvintes, e eu vi com algum interesse, portanto, a entrevista, apesar de ter sido um formato já aqui criticado no anterior programa, acho que não foi um formato que dignificou o debate construtivo para a cidade de Vila Real e não era aquilo que a gente precisava. No entanto, ouvi alguns chavões e tenho alguma curiosidade em desmontar algumas coisas que lá foram ditas. E uma das perguntas e um dos chavões, apesar de, claro, por a minha consciência ao mandar, depois de eu os ouvir também fui ler, mas ainda ficaram um bocadinho não muito bem explicados, e eu ouvi falar em questões de serviços ecossistémicos. Ouvi a tua explicação, mas ou foi a impressão minha que não foi a melhor, ou era eu que não estava com tanta atenção, mas gostaria que me desmontasses um bocadinho esse pensamento do que é o serviço ecossistémico. Estamos habituados a que a população em geral olhe para a CDU utilizar chavões e palavras que são de alguma forma subentendidas pela região de uma forma. Eu gostaria de tu passasses a explicar isso de uma forma, sei lá, mais simples,
Até para eu também poder perceber. Os serviços ecossistémicos é um assunto complexo. Começa por não ser um assunto da competência da Câmara. Mas, caso a CDU ganhe, fará pressão sobre o Poder Central para que valorize os serviços ecossistémicos. E o que é isto? Os serviços ecossistémicos, por exemplo, dando um exemplo simples para aqueles que nos ouvem perceberem. A barragem do Alvão. A barragem do Alvão está dentro de um baldio, não é? Que presta um serviço público. Os compartes recebem zero. E eles prestam um serviço ecossistémico. Então, desculpa, o tal serviço ecossistémico, por exemplo, a Tens que me água... deixar ir até ao fim. Sim, com certeza. Eu sou impetuoso, já me conheço. Já, eu sei. Outra coisa que para que possamos entender, os serviços ecossistémicos são muito importantes. Por exemplo, um indivíduo que tenha um agricultor, que tenha uma pequena mata, uma pequena plantação de pinheiros, que herdou, ele presta um serviço à comunidade enorme. Não é só a questão do CO2, dessas coisas. Os solos sustêm a erosão dos solos, a paisagem que nós desfrutamos ao ver uma mata lindíssima, o podermos fazer um piquenique nessa mata, os cursos de água que são sustentados exatamente por esses ecossistemas, e isso tem que haver um preço para isso. As pessoas têm que ser remuneradas para um serviço que prestam à comunidade, coisa que não é agora. Um indivíduo que tenha um hectare de pinhal e que aquilo não lhe dá nada, se houver, tem que se encontrar uma forma, um estudo para quantificar quanto é que aquele hectare vale para aquele proprietário. E considera que com essa remuneração o proprietário poderia ter mais cuidado e evitando-se assim também os incêndios florestais? Eu pessoalmente não sou um fervoroso adepto do castigo, não é do castigo. As multas por não limpeza das matas e por aí fora, eu aceito isso em casos extremos, não é? Mas isso é uma das formas, porque, por exemplo, se uma pessoa limpar uma mata e souber que os resíduos que tira da sua mata também os pode vender como biomassa e por aí fora, é um incentivo, sim, a que a floresta... Mas isso já pode ser feito? Não está. Não está quantificado o serviço ecossistémico. Não está. O serviço ecossistémico ainda não está, mas tem que se fazer, e tem que se fazer uma pressão sobre o Governo Central para que regulamente sobre o assunto, porque senão não há. Como é que não há? E toda a gente hoje fala e discute que isto é importantíssimo, não é? Não esquecendo que mais de 90% da floresta é privada. Então este tipo de serviços prestados a essa população ecossistémicos serviriam de alguma forma para prevenir incêndios, incentivo ao próprio proprietário de manter a sua zona limpa e organizada? Vamos dar um exemplo extremo. Se o Rio Zezer, o ecossistema todo do Rio Zezer não for tratado, as pessoas em Lisboa morrem à sede, porque o Rio Zezer seca. O Rio Zezer pura e simplesmente seca. O ecossistema é extremamente importante. Ou seja, neste caso do Zezer, depois não abastece a barragem de Castelo de Bode.
tudo o que está à volta disto tem que se fazer força sobre o poder central e o suster, quando vamos aí pelo nosso concelho, onde passou um incêndio, é desolador ver as rochas à mostra, não é? O ecossistema já levou pancada. Se houvesse árvores lá naquele sítio, não acontecia isso. Portanto, isso tudo tem que ser protegido, é um bem comum, mas tem um dono. E esse dono tem que ter algum benefício com aquele património que tem. Muito bem. Rodrigo ou Albano? O Albano, que está mais perto do microfone. Então, Albano. Obviamente a ti, Mila, o Bruno, o Rodrigo e, claro, o João Paulo Correia. A minha primeira palavra para lhe dizer que, para mim, enquanto vila-realense, nascido e criado cá, é igual se o João Paulo nasceu cá ou não nasceu cá. Acho que não é o local de nascimento que é algo em que nós não mandamos, não é? Nós nascemos onde a nossa mãe decidiu ter-nos, e portanto, ou onde pôde ter-nos, onde quis ter-nos, e portanto, para mim, nascer cá ou não nascer, não lhe tira nem adiciona qualquer tipo de legitimidade para ser candidato à Câmara Municipal. Esta é a sua terra, porque mora aqui há 20 anos, sabe certamente quais são as necessidades de Vila Real, saberá quais são as propostas que tem para esta cidade e, portanto, para mim, ter nascido ou não nascido é exatamente igual a litro. Até porque há muito boa gente que nasceu cá e que nunca fez nada por isto. E alguns até destruíram. Agora, eu tenho que lhe fazer, eu ouvi com atenção aquilo que me disse. E eu faço-lhe a seguinte pergunta. Essa proposta agrada muito, até na minha atividade profissional, alguns clientes meus. Eu tenho um cliente meu que é um grande latifundiário. E é uma pessoa com muitas posses e muitos terrenos. Eu costumo dizer que ele nem sabe o que tem. E é uma pessoa que não tem qualquer tipo de necessidade financeira. Também defende essa ajuda para este tipo de pessoas? Eu estou é que há pouco falou no pequeno agricultor. Não. E eu agora falo-lhe no grande agricultor. Então, mas se falo naquele que tem. Se ele protege o ecossistema. Ou seja, então a sua proposta seria apenas para aqueles que não são ricos. Não. Então. Está a deturpar as minhas palavras e está a ser provocador. Estou-lhe a fazer uma pergunta. E está a ser malandro e provocador. Eu sou malandreco. E provocador. Chama-se politicamente. Que é, exatamente. Eu quando acordo de manhã e na minha atividade e saio de manhã na minha atividade partidária e vou lutar para as populações, eu luto por si. Eu luto pelo Rodrigo, acredito. Eu luto pela Mila, eu luto pelo Bruno, não luto pelo Sr. António, que só luto pelo Sr. António que tem lá a mata pequenina. Também luto por esse que portanto, também defende que ele seja beneficiado com uma ajuda remuneratória do Estado para um ecossistema que ele tem o dever de defender. Mas estamos a falar do ecossistema, porque é que havíamos de segregar esse? Ou seja, não discrimina ninguém não em função da... Não. E agora eu pergunto-lhe outra coisa, que é, onde é que o Estado vai buscar receitas para dar dinheiro a essa gente toda? Eu disse-lhe há bocado. Porque a ideia em si é muito gira. É muito gira. E é uma ideia ótima e, aliás, tudo o que seja para nos dar dinheiro são boas ideias. A questão é que nós temos um orçamento de Estado para cumprir. Temos. E esta proposta que o João Paulo faz, posso tratá-lo assim? Claro. Esta proposta que o João Paulo faz é uma proposta que tem, obviamente, as suas vantagens. E eu não discuto as vantagens que tem, porque acho que todos nós chegamos lá. Deu o exemplo do ecossistema do Rio Zezer, como nós aqui também temos outros. Temos outros, exatamente. Agora, a questão é esta. Há uma verba calculada para um orçamento de Estado de um país pobre, porque nós não somos um país rico, somos um país pobre, e é bom que tenhamos essa noção. Há uma verba dotada para a área da floresta, que não tem sido bem aproveitada, já todos nós concordamos nisso, e que não tem sido feito o possível que se deve fazer. Agora, daí a alocar recursos para dar dinheiro aos proprietários para investirem no ecossistema, vai uma fronteira grande, que é onde é que se vai buscar receitas, qual é a percentagem da receita para isso, e outra coisa ainda, qual é a sanção prevista para quem não investir nesse ecossistema. Isso cabe-lhe assim, se calhar, resolver esse problema, porque a mim não. Se eu fosse governante, talvez. A mim não. Pois, você tratava das sanções. Você ficava com a... Talvez isto andasse mais direito. Você ficava com coisa é que senão íamos dar dinheiro... De punir a rapaziada. Mas isso que eu estou a dizer. Então, de punir a rapaziada. Então, se o Estado dá dinheiro a alguém, esse alguém não trata do ecossistema, qual é a sanção? Nenhuma? Tem que haver sanção.
Vamos lá ver. É um Estado de Direito. Vamos lá ver. Eu disse, no início, com a pergunta do Bruno, que nós temos que fazer pressão, vou repetir, pressão sobre o Governo Central para regulamentar isto. Cabe ao Governo Central tomar as demarches, incluindo essas que o Albano diz, no Orçamento do Estado. Mas isso cabe-lhes a eles. Mas Cabe-lhes tem a que lhes eles. dar uma ideia de exigência do que quer, não é? Cabe-lhes a eles. Eu não posso fazer dizer ao o Estado, estudo. olha, em vez do ordenado mínimo ser 600 euros, vai passar a ser 1000. E agora, mas não lhes digo como. Nós, Não. para fazermos pressão sobre alguma coisa, temos que lhes dar um caminho. Temos que dar o caminho, e o caminho é o que este que eu estou a apontar. É isso que eu estou a dizer. E vai buscar as receitas aonde? E qual é a porcentagem Esse é da um receita? problema, esse é um problema do poder central. Não é um poder, Ou seja, não é um problema. Eu comecei a dizer à pergunta do Bruno que isto não era um assunto da Câmara. da Câmara. Nós não Então temos vamos aos que fazer- assuntos da Câmara. Nós não temos que fazer o orçamento de Estado, a não ser que o Albano, Não tem. faça lá Mas o agora eu orçamento também, de Estado. eu também digo isto, João Paulo, se me permite. Quer dizer, Permite tudo. chegar ao pé do Governo Central e dizer assim, nós temos aqui, vamos fazer pressão sobre os senhores para que se faça um projeto de lei ou um decreto de lei, dependendo do site da Assembleia da República ou do Governo, para remunerar os proprietários de modo a termos um ecossistema mais eficiente. Isso acho que é desculpe, posso? Não é. Acho que é um bocado redutível o que tu Quanto estás a não é dizer. redutível? Eu acho que a ideia para mim, desculpe dizer, é uma ideia completamente utópica. Completamente Não utópica. é nada utópico, Porque assim não não, é diz onde vai buscar o completamente- dinheiro, não diz quanto dinheiro quer alocar, Albano, não diz o que é é que uma- vai fazer, dizer, nem diz sabe- qual é a sanção que propõe para o caso disso. É uma medida- Sabe o que quer dizer utopia? Eu não faço ideia. Não Pronto, então se não faz ideia está a dizer desesperado. Para mim a utopia é ser Então, eu. se não Não, faz, não, está a dizer estou. muito desesperado. Está a dizer muito Eu sou o período desesperado. desesperado. É, Vamos por isso- então, vamos, Não, já agora deixa-me dizer que eu sei o que é utopia, obviamente, e já sabe. obviamente que sei. E o senhor sabe que eu sei. Não sei. Não. Eu não sei. A Disse-me que utopia não é sabe. propor algo que é irrealizável. Mas é irrealizável o quê, senhor? É isso que eu estou a dizer. Se o senhor diz que vai realizar, diga-me como. O Albano, pelos vistos, é que não está devidamente informado. Ah, não? Se não, pelos Eu vistos, já lhe não fiz a pergunta está. 3 vezes não onde é que vai está. buscar o dinheiro, o senhor não sabe dizer. Mas eu não tenho que saber onde vou buscar o dinheiro. Eu tenho que fazer, tudo bem. nós temos que fazer uma proposta. Eu dei o exemplo. O senhor acha justo que num baldio, onde há uma barragem, onde os compadres não recebem um tusto? Acha isso? Não acho justo. Acha justo? Não Então acho. não acha que tem que se arranjar Acho, mas uma tem que haver forma? uma solução para isso. É isso mesmo. Isso mesmo. É isso mesmo. E qual é a É o solução que o senhor estudo, propõe? é o estudo É o que o estudo Poder que é Central necessário. tem que fazer, senhora. Mas o estudo que o Poder Central tem que fazer tem que alocar receitas. E é preciso haver dinheiro para isso. Percebe o que eu lhe estou a dizer? Isto é muito giro propor, Homem, mas é possivelmente vai Homem, custar dinheiro. não é? seu amigo O só senhor não tem... consegue dizer assim, olha, no Orçamento de Estado, em vez de investirmos X milhões na floresta, neste setor, vamos investir X a remunerar os proprietários. E eu calava-me. Não é remunerar os proprietários. Eu acho que é O um senhor disse que era uma remuneração para os proprietários valorizar o ecossistema. Eu acho que é um Era bocado um incentivo, redutor. Já o vá. fazem. É um incentivo Eles já o para fazem, que eles possam. naturalmente já o Acho que é fazem. redutor aquilo que tu disse, a tua ideia É, e as tuas tá propostas, aqui o à conjunto. volta, Três é, perguntas simples. Permite-me só. Onde, quando e como? Permite-me E qual só. a sanção? Permite-me só. Eu acho que ele falou, aliás, foi assim que eu percebi, falou na necessidade de regular. Porque atualmente, o que é um facto é que as pessoas que têm esses terrenos, baldios ou não, que prestam um serviço público, recebem zero. E, no entanto, vais a uma comissão de baldios que tem uma eólica, vale, sei lá, 6, 7, 8 mil euros. Mas isso está regulamentado. O que eu acho que eu percebi e aprendi daqui não é o conjunto de medidas, o conjunto de sanções, o conjunto de remunerações. Mas falou-se que está numa em- remuneração. Não se está- falou só em regulamentação. Bom, Falou-se em remunerar. Eu percebi isso como exemplo. E por isso é que eu Sem não vou. remunerar. Em por isso- dinheiro para eles. Por isso é que eu não vou, e tu pegaste logo numa grande questão, que se calhar até pode ser fraturante, dos grandes latifundiários Ora, e do tal grande qual. bicho-papão que existe. Não, aqui não há bicho-papão nenhum. mas Pura a e, questão é esta. pura e simplesmente há gente que deixa a mata, no meu entender, ou abandono, que causa encargos a nível orçamental brutais, que causam perdas humanas como foi o deste ano, como causaram nos governos anteriores, e como estamos a ser sempre assolados por este tipo de fogos. A regulamentação não é a proposta para a regulamentação, é propor o parecer, o estudo, para regulamentarmos isto, que de facto é um problema que nos assola. Completamente de acordo, Bruno. Mas não foi essa a questão que o João Paulo trouxe só. O João Paulo não falou Eu só a perce- regulamentar. eu O João Paulo percebi- foi claro e disse:
haver uma remuneração. Tu perguntaste se ele devia ter alguma retribuição. É claro que ele falou na disse remuneração. Não, a remuneração falou Fala que estás a gravar. quando o Albano falou dos latifundiários para a qual você trabalha. E aqui, que eu saiba, também trabalho para que eu aqueles que não são saiba, latifundiários, que eu saiba, Também trabalho para os que que não eu têm. saiba, o E Albano muito. nasceu e criar aqui, mas Não é eu verdade. convido para lhe mostrar o conselho. Eu mostro-lhe Mas se o calhar conselho. até o conheço melhor que o Não senhor. sei se conhecerá. Se Não calhar sei se conhecerá. está-me a convidar para uma coisa que eu conheço bem. Mas aqui não há latifundiários. Não, estou a falar de latifundiários no sentido então fala dos de os sítio. grandes Então proprietários. vá fazer o os debate. grandes proprietários. Vai fazer o debate para lá. Mas Bem, não, vamos mas então mudar de não vamos por assunto. aí, porque quem falou do Rio Vá. Zé de Castelo de Bode foi o senhor, não Eu fui dei o eu. exemplo. Pronto, Para então ser também claro, também lhe para podia ser dizer para claro. se candidatar para Bem, vamos ouvir então o Rodrigo, vamos tinha deixar muito esta questão de parte. Rodrigo, sai, é a tua vez. Olá. Vamos a questões mais concretas da Câmara Municipal de Vila Real. Apesar de eu já ter feito aqui 2 ou 3 à partes, quero evidentemente cumprimentar o João Paulo e dar-lhes parabéns por aceitar a incumbência de ser candidato à Câmara Municipal de Vila Real, que sei que não é fácil, é um trabalho hercúleo, preparar uma campanha eleitoral e ir para a rua e fazer isto. Eu, tal como o João Paulo, também não nasci em Vila Real, cheguei cá, o João Paulo chegou há 20, eu cheguei há 24, portanto eu não cheguei há muito mais, mas de facto gosto de pensar que me enquadro neste conjunto de pessoas que falava o Albano, que apesar de não terem nascido em Vila Real, gostam de Vila Real, adoram Vila Real e, portanto, dão uma parte de si, do seu tempo e do seu esforço também em prol do concelho. Como a Bilal há bocadinho dizia, e é verdade, nós começamos com uma questão que vai ao encontro de alguns conceitos hoje da economia sustentável, a questão de valorizar monetariamente, e o Albano tem razão ao fazer a pergunta, valorizar monetariamente alguns recursos naturais, questões ecológicas, questões de reposição, pegadas de carbono, tudo isso ser incluído na economia. Agora, como é óbvio, a partir do momento em que começamos a falar de economia, temos que falar de valores, temos que falar de despesas, temos que falar de dinheiro e, portanto, é pertinente e será natural que um partido como o Partido Comunista, seguindo a linha de pensamento que segue, que pense que é o Estado que deve fazer essa devolução, digamos assim, aos proprietários. Esse estudo, Rodrigo. Mas O estudo não está feito. O problema é que o estudo não está feito. Percebe? Sim. Nós não podemos estar, nós temos que valorizar. Eu peço desculpa por Não, esteja à vontade. Aliás, nós desculpa, temos- agora vou interrompê-lo antes de me interromper, claro, para lhe dizer claro, o seguinte: claro. a Mila chamou isto uma entrevista, não é? É uma conversa. Claro, Nós não entrevistamos claro. absolutamente Eu não estou nada ninguém. zangado com o Albano. Nós- Já consigo. Nós estamos a conversar, não está a ser entrevistado. Portanto, peço desculpa, ia a dizer que há um estudo e que. Não, tem que haver um estudo de facto. Quanto é que vale os serviços ecossistémicos? Porque isso não está feito. É importante. Não, dizer que isso não está feito não é verdade. Hoje em dia há muitos grupos de estudo a nível mundial que estão a estudar precisamente. Mas cá ainda não está. Aquilo que não existe é a regulamentação, mas eu concordo com a Mila quando ela nos diz, e é verdade, nós temos aqui o João Paulo, candidato à Câmara Municipal de Vila Real, Claro. foi o primeiro a afirmar que este é um assunto que, apesar de ser do interesse de todos nós, evidentemente, não é um assunto do interesse, digamos assim, da discussão, penso eu, é a minha opinião, da discussão sobre aquilo que cada um pretende para a Câmara Municipal. E, portanto, aproveitando que temos aqui o candidato da CDU, se calhar, Embora seja algo que nos assola, enquanto região, os fogos. eu penso, o João Paulo trouxe este assunto à discussão. Este é um assunto que nos ultrapassa a todos e que ultrapassa a Vila Real e que ultrapassa Foi a o Bruno que trouxe à floresta. discussão. E que ultrapassa a floresta. É verdade. Esta questão tem a ver com a incorporação da questão, nomeadamente, da pegada ecológica nos produtos e quanto é que isso vale e quanto é que o consumidor deve pagar por isso e por isso. Eu acredito nisto e acho que isto é importante. Já não acredito tanto, já não acho tão importante que o Estado remunere os proprietários no sentido deles aí se calhar até concordaríamos mais depressa que o Estado deveria gastar uma parte daquilo que é gasto no combate, nomeadamente aos fogos florestais, que é disso que estamos a falar, para a prevenção, e a prevenção poderia ser a limpeza de matas, independentemente da vontade ou não do proprietário. E agora estávamos aqui numa grande discussão sobre a alteração da legislação que se calhar urge ser feita. Bom, mas Câmara Municipal de Vila Real, Conselho de Vila Real, CDU. Eu se calhar começava por... Há uma pergunta que eu gostava de lhe colocar, porque é um assunto que foi trazido à discussão municipal, é algo que tem sido discutido, já foi discutido também na RTP. Eu penso que vai ser um assunto forte desta campanha, que tem a ver com impostos municipais, e nomeadamente com o IMI. Ao longo dos últimos anos,
o representante da CDU na Assembleia Municipal, Paulo Figueiredo, foi fazendo propostas no sentido de se baixar o IMI, de se baixar para também a taxa mínima, no mesmo sentido, aliás, que nomeadamente o PSD e o CDS fazem também. Eu, na preparação para este programa, apercebi-me que, por exemplo, a Câmara, diria que talvez a Câmara emblematicamente mais importante hoje do Partido Comunista, que é de Loures, na mão de Bernardino Soares, tem uma taxa de IMI muito semelhante à de Vila Real. Vila Real tem 0,395, Loures, Bernardino Soares tem 0,387, portanto, muito acima dos 0,3 que eram propostos. Como é que o candidato da CDU a Vila Real vê isto e como vê a questão do IMI, o IMI em Vila Real, 0,395, a taxa hoje, e se tivesse uma palavra a dizer, enquanto vereador, enquanto Presidente de Câmara, eventualmente, que é isso que se candidata, como é que o candidato da CDU vê a questão do IMI, a questão em concreto dos impostos municipais, e qual seria a sua linha? A minha linha, a linha da CDU não é passar do 8 para o 80, ou vice-versa. Só para que os nossos ouvintes percebam, o IMI tem que ser fixado numa taxa entre 0,45 e 0,3. O 0,3 é o mínimo. O 0,3 é o mínimo. Nós pensarmos agora que caso ganhássemos as eleições e no dia seguinte, ou nos meses subsequentes, punhamos aquilo a 0,3, era profundamente irresponsável. Se eu agora viesse dizer isso. Mas isso tem que ser feito de uma forma progressiva. Não por decreto. Agora é isto, amanhã é aquilo. Não, mas é precisamente por decreto que todos os anos é fixada a taxa. Não, eu digo que eu já ouvi alguém dizer que caso ganhe a Câmara põe em 0,3. Certo. 0,3. Acho que já são duas pessoas que dizem isso. Tens razão. Nós não defendemos exatamente isso porque nos parece pouco responsável. Acho que tem que haver a redução faseada do IMI até chegar a um valor que seja sustentável, não é? E é isso que eu tenho para dizer. Bem, mas em relação ao IMI também sabemos, é outra questão que é importante discutir. Os grandes proprietários não são nem, digamos assim, deixe-me usar uma expressão que é muito vossa, nem são o proletariado, nem sequer aquilo que se foi chamando a classe média. Os grandes proprietários, aqueles que pagam de facto um valor importante de IMI, são os bancos, são os fundos imobiliários, são as companhias seguradoras, são as cadeias de hipermercados, e não lhe parece que ao baixar a taxa de IMI estaríamos a favorecer de facto esse em detrimento de outros, porque em abono da verdade hoje uma família cujo imóvel esteja avaliado em 66.500 euros e cujo rendimento não ultrapasse 15.000 e qualquer coisa euros por ano está isento de pagar IMI, não paga de todo. Em Vila Real são cerca de 4.600 famílias. E, portanto, ao baixarmos a taxa de IMI, à classe média iríamos dar um benefício de 2 ou 3 euros por mês. Quem se ficaria a rir, de facto, quem arrecadaria um valor significativo, seriam os grandes proprietários. Pois era. Não lhe parece que é melhor esta estratégia, que tem sido seguida também em Loures, fiquei a saber, por exemplo, de adotar medidas mais direcionadas para a família, como o IMI familiar, já agora um comentário seu ao IMI familiar, e outras que possam eventualmente ser seguidas no sentido de beneficiar, de facto, quem precisa, famílias com filhos. As pessoas às vezes não se esquecem disso. Um casal sem filhos que tenha um rendimento de 2.000 euros não vive da mesma forma que um casal com 3 filhos que vive com 2.000 euros. Os tais 15.000 euros anuais que tu disseste em rendimento. Tu que és pai recentemente, bem deves saber do que eu estou a falar. Pois com certeza que sim, o tal rendimento... Mas João Paulo, uma questão... Aqui entraríamos numa questão económica profunda e tínhamos que falar da política seguida por estes sucessivos governos, não é? Que orientam, há pouco investimento público em relação ao desresponsabiliza-se um bocado disso. E o que é que isto acontece? Mas eu não percebi a questão do investimento público, peço desculpa. Não percebi a relação com a questão do investimento público. Não, o que eu digo
é que nós estamos todos hoje sujeitos aos mecanismos reguladores do mercado. E isso é que regula a economia. E a economia regula as sociedades. E é isto que provoca as assimetrias, no fundo, entre o litoral e o interior. E nós, não é? Nós. É uma das razões que nós entendemos, por exemplo, como benéfica a constituição das regiões administrativas. Está a ver? Isto era uma coisa que nós achamos profundamente correta, que é a única forma de nós combatermos essa desigualdade que existe, mas isso é fruto das políticas dos sucessivos governos. E são os mecanismos de mercado que regulam isso. Não há hipótese. Mas voltando à nossa realidade autárquica, é isso que estamos a discutir, Exatamente. Dentro daquilo que são as competências do município, que é a fixação da taxa anualmente entre os 0,3 e os 0,45, o que lhe parece que seria, daquilo que com certeza já foi também estudando na preparação para esta campanha, o que é que lhe parece que seria razoável fazer? Eu volto a repetir o que disse. E não me vai fazer mais perguntas sobre isso, Rodrigo, porque não há mais nada a responder sobre o assunto. Há, de facto, uma redução progressiva. Mas não consegue adiantar o valor? Não está ainda... Não quero levantar nenhum valor agora. A seu tempo, eu hei de levantar esse valor. Mas isto tem que ser progressivo, não pode ser um choque. Não se pode fazer disso tipo bandeira de candidatura, vamos baixar para 0,3, independentemente de quem... Não pode ser feito assim. É ridículo, concordo. É pouco sério, não é? É pouco sério. Mas mantendo ainda, antes de passar ao Bruno, mantendo-nos nas temáticas da questão fiscal municipal, um outro imposto municipal em que o município tem a possibilidade de tocar, digamos assim, é a derrama. A derrama incide sobre os lucros tributáveis das empresas e eu sei que o João Paulo sabe, mal seria se não soubesse, mas nós estamos num programa de rádio em que convém que todos fiquem a saber. A derrama municipal incide sobre os lucros tributáveis das empresas e, por exemplo, o Executivo atual, o Executivo do Engenheiro Rui Santos, decidiu nos lucros tributáveis até 150 mil euros, que estamos a falar de cerca de 98% das empresas do Conselho e da região e do país até certo ponto, reduziu a taxa de 1,5% a 0,75%. Agora estamos a falar não de impostos que incidem sobre as famílias ou que afetam diretamente as famílias, estamos a falar sobre impostos que afetam as empresas e que, portanto, podem significar ou não a atração de investimento e tornar o território atrativo para o investimento. Qual é a sua posição? Por exemplo, podemos começar por aí, sobre essa medida que foi tomada de baixar a derrama municipal na tentativa de tornar o território mais atrativo e, caso fosse eleito presidente, qual seria a sua atuação no único, vamos dizer, porque é verdade, o único imposto municipal específico para empresas e que, portanto, não estamos a falar de IVAs, não estamos a falar de IRCs, que são a parte de leão e que cabem ao Governo Central, mas naquele bocadinho em que os municípios podem intervir, qual seria a sua posição em relação a esse imposto municipal? Eu creio que este Executivo camarário deu um avanço bom em relação à derrama e está em valores que para nós de momento também são aceitáveis. Não faríamos caso fôssemos ganhássemos a Câmara, não mexeríamos nisso. Não. Os valores que estão e os valores que este Executivo estabeleceu parecem-me adequados à situação em que estamos. Okay. Então, o que é que mudaria, caso seja eleito, na sua gestão em Vila Real? Na gestão de quê? Da Câmara. Eu acho que o que eu mudaria logo era um comportamento que eu acho perfeitamente inaceitável nas autarquias do interior, que é copiarem o modelo centralizador
dos governos centrais. Temos o Presidente da Junta, que é excessivamente centralizador também, temos o Presidente da Junta, que é centralizador, e nós mudaríamos isso, porque esta é uma forma de estar e de pensar completamente caduca, não faz sentido absolutamente nenhum. Mas tem exemplos disso, João Paulo, dessa centralização? De descentralização? Sim. Tenho exemplos simples que as pessoas podem... Que mostrem que a Câmara Municipal ou a Junta de Freguesia têm tido uma política centralizadora. Não, o João Paulo estava a dizer mais do que isso. Estava a dizer que o Presidente de Câmara e o Presidente de Junta de Freguesia são centralizadores. São centralizadores. Estão formatados, eu acho. Então, é uma coisa que nós temos debatido com alguma, nos encontros que vamos tendo, sobre este fenómeno. E isso há que combater isso. E o que é que o Albano me perguntou? Um exemplo concreto, tanto do Presidente de Junta como do Presidente de Câmara. Não é que eu esteja interessado que eles ganhem, eu até quero que eles percam. A questão não é estamos a falar... Por exemplo, menos há um deles que eu quero mesmo... Por exemplo, um exemplo simples e que não... que dá para quem nos ouve compreender. Eu acho perfeitamente inaceitável. Eu gosto imenso dos pitos de Santa Luzia. Muita gente aqui nem sabe quem é Santa Luzia, nem sabe onde é que é. Não, eu não falo dos presentes. Não, digo que mesmo as pastelarias fazem questão de explicar. Sim, mas é que mas onde é que é? Onde é que a capelinha, aquela história toda. Aquela história, não é que eu seja religioso, mas pronto. Não é religioso, mas é guloso. Nota-se, não é? Nota-se. Está em boa companhia. Mas eu acho que não faz sentido nenhum nós não potencializarmos os pitos de Santa Luzia lá, não na avenida. Todos nós sabemos que todas as pastelarias, até por sendo um doce emblemático, toda a gente faz isso. Mas naquela altura dos pitos de Santa Luzia, devemos estar, se nós formos Câmara, a força da coisa é lá no local, não é na avenida, é lá. Outra coisa, toda a gente fala e bem do barro preto de Bisalhães, que aquilo é muito interessante, como aquilo é cozido, como é que aquilo se faz tudo, e acho muito bem que haja aquelas casinhas ali para que o oleiro molde umas peças e que venda e sobretudo que comercialize o seu produto. Mas nós, caso ganhemos a Câmara, nós não temos a menor dúvida que nós centralizaremos a questão do barro, manteremos as mesmas postos de venda, mas lá em Bisalhães, para que as pessoas visitem Bisalhães. Eu não estou a dizer que quem nos visite tenha que ver o enchimento de um forno de 1000 peças. Porque até por certeza que não está disposto a acordar às 5 da manhã para ir ver. Não está. Não, mas o que é um facto é que, apesar não, depois da candidatura a Património da Humanidade, portanto uma arte tão antiga, da parte do Executivo Municipal foi feito um esforço em oferecer, portanto, o barro preto Bisalhães alusivo em peças de prémio para os corredores do TCC, mas de facto não foi feito, portanto, o resto do desenvolvimento. O desenvolvimento é tal, no meu entender, é o enquadramento próprio e a explicação aos turistas que vêm e que por acaso pesquisaram na internet e o prémio do Tiago Monteiro é de uma coisa preta que é feita em barro e chegam aqui a Vila Real e a única coisa que me mostram de barro de Bisalhães é aquelas isso deixa-me só para que isso não é bem verdade. Mas ainda não foi criado foi criado um plano de salvaguarda onde está previsto precisamente isso. Mas eu falo um plano de salvaguarda onde está previsto precisamente isso, nomeadamente a aposta em Bisalhães, a criação de roteiros, a melhoria da rede viária, sinalética e tudo mais. Agora, isto está dependendo de uma candidatura a fundos comunitários, porque agora é uma coisa que eu sei, eventualmente vocês ainda não saberiam, mas acho que é relativamente público. É uma pergunta pertinente. Acho que é público a essência desse plano de salvaguarda que está dependente, mas
Não sabia, era será depois. apressado, digamos assim, se os nossos amigos da União Europeia fizerem o favor de financiar, porque infelizmente as autarquias, os orçamentos das autarquias são sempre uma coisa um bocadinho tapa-se a cabeça e destapa-se os pés, não é? É muito limitado. Mas, portanto, não é 100% verdade que isso não esteja previsto. Agora, de facto, é algo que ainda não está concretizado e mas mesmo assim, perdoem-me, mas mesmo assim eu não consigo ainda descortinar o que é que isso tem a ver com o poder centralizador do Presidente de Câmara ou do Presidente de Junta. Não, há aqui são atitudes centralizadoras. Mas voltando ao bar... Deixa-me só dizer uma coisa que é o seguinte. A atitude centralizadora do Presidente de Junta e do Presidente de Câmara decorre um bocadinho da própria lei que enquadra as competências de cada um. O Presidente de Câmara e o Presidente de Junta têm competências que são deles e que eles podem ou não delegar nos seus vereadores. Um Presidente de Câmara, se o quiser, pode decidir quase tudo sozinho, porque aliás, os requerimentos que fazemos são dirigidos sempre ao Presidente de Câmara. O Presidente de Câmara é que no início do mandato delega nos vereadores determinadas competências, mas até poderia não fazer. O que nós defendemos, e temos conselhos, o Rodrigo falou do Conselho de Loures. O Conselho de Loures, o sucesso, a chave do sucesso do Conselho de Loures reside numa questão fundamental. É esta atitude descentralizadora, neste caso do Executivo, liderado pelo Bernardino, que põe em prática aquilo que nós acreditamos e que achamos que é possível e benéfico, e um instrumento de gestão ótimo, que é a democracia participativa. Se nós não envolvemos as pessoas, se nós não formos capazes de envolver as pessoas em todos os processos decisórios, nós estamos aqui, daqui a não sei quantos anos, sempre a bater na mesma coisa. E as pessoas, e dirão aqueles que são contra isto que eu estou a dizer, mas as pessoas não aparecem, as pessoas não aparecem. Não. Houve uma experiência que foi feita neste mandato, que foi a descentralização das reuniões públicas do Executivo Municipal para as juntas de freguesia, e as pessoas apareceram. Sim. Mas há pessoas que já tenho ouvido, com quem tenho falado, aqueles profetas de desgraça. Há todo hábitos, comportamentos da democracia participativa, que no fundo é a gênese do poder local democrático, que é preciso ativá-los. E se nós não os ativarmos, Albano, o que nos resta são atitudes e comportamentos muito centralizadores. A democracia participativa é fundamental. Mas não é só Loures. Não vamos aqui... Não, porque o Loures vive da mesma lei que o resto do país. O Presidente de Câmara não pode fazer... Não, mesmo em atitude. Aliás, não haverá, como se diz em Loures, referendos semanais sobre as decisões da Câmara. Nem fóruns de cidadãos, também desconheço que existam fóruns de cidadãos. A Câmara Municipal de Loures, com certeza, que decidirá, como decidem as outras, em reunião do Executivo Municipal. A democrática que se falava da Grécia é um conceito onde toda a gente participa e decide, mas isso é uma coisa, lá está, utópica numa sociedade como a nossa. Nem toda a gente tem o poder de decisão. Na Grécia Antiga, na Grécia Antiga... Estou falando, nossa, a Grécia Antiga... É utópica no dia de hoje. Na Grécia Antiga, a democracia era tu elegias senadores no dia de hoje é utópico, uma vez que a legislação nem sequer favorece. Hoje em dia nós temos que ter representantes. Nós, numa Câmara Municipal com 55 ou 60 mil habitantes, não sei quantos temos, vamos ter 60 e tal. 51. Com 50 mil habitantes é impossível reuni-los todos e todos eles tomarem a decisão. Agora. E por isso é que existem eleições para a Assembleia Municipal, para as Assembleias de Freguesia, para a Câmara Municipal, é para representar, para elegermos os nossos representantes. Mas eu estou de acordo consigo. Eu sou daquelas pessoas que acham que quanto mais descentralizado for, melhor. Tem os seus limites, obviamente, os limites do possível. Eu acho que o limite para a descentralização é o limite do possível. Porque eu sou a favor de todo o tipo de descentralização de poderes. E, portanto, nisso aí estamos completamente de acordo. Eu não sei se posso, entretanto, lançar aqui. Havia um tema que eu queria trazer aqui, João Paulo, porque é um tema que nos é caro a todos nós, já há muitos anos, e que esperamos uma palavra do Presidente da Câmara sobre ele, que está, aliás, já prometida, e vai ser, talvez, anunciado neste programa, não sei, tens de falar com o Rui, para ver se eu anunciar aqui, que é a solução para o Hotel do Parque. Desculpa, a solução para o Hotel do Parque. Do Hotel do Parque. É um problema que o PSD não conseguiu resolver em 40 anos.
Pois não. Neste caso, em 30, o Hotel do Parque terá 30 anos, à volta disso. Pois. Disseram-me que eu era tão velho como o Hotel do Parque, portanto, Sim, o problema terá ter 30, mais ou menos. o PSD não terá resolvido em 25. Em 25, pronto, será isso. Portanto, o PSD não conseguiu resolver. Em 4 anos de Executivo Socialista também não se conseguiu resolver. O PSD tem... Fala do eu assunto. sei que tem uma ideia. Iremos perguntá-lo ao candidato do PSD quando cá estiver. Em relação à CDU, já pensaram no problema? Têm uma ideia de solução para o problema? Ou vamos ter que levar com aquele mamarracho? Durante estes 25 anos esteve lá, não é? Mas durante estes 30 anos, eu tenho 30 anos. Vamos lá ver. Aquele mamarracho que agora é aquilo, é mesmo, é um mamarracho, aquilo é um atentado, é um atentado a quem passa, não é? É demasiado complexo a resolução daquilo, porque aquilo tem um dono, tem um dono. Houve uma altura que aquilo era para ser um hospital, até havia para lá umas faixas, que aquilo ia ser um hospital, e túneis, e aquilo também não aconteceu rigorosamente nada. E tem outra altura em que o engenheiro Sócrates, na altura secretário de Estado, Ministro do Ambiente, Ministro do dos Ambiente. Polis, iria demolir. Implosão. Não, mas a implosão é extremamente perigosa, porque aquilo é assim, não é? Aquilo rola pelo Bar dos Ferreiros. Ou seja, a resolução daquilo tem um grau elevado de complexidade. Isso não quer dizer... E de custos. Mas aquilo tem um dono. Eu sei, mas dou-lhe um exemplo. Então, Sempre agora que eu conheço bem, sim. em Viana do Castelo, o prédio Coutinho, O prédio que conhecerá, Sim. é uma marrasta da cidade de Viana e acho já que foi tem data para ser demolido. anunciada a sua demolição. quanto Esteve tempo? desde 2007 nos Estados Unidos. 10 anos. Pois, 10 anos, exatamente. é verdade. Exatamente. E porque Por causa E dos Exatamente. mora lá gente. Exatamente. Eu não Por causa da conheço processos, complexidade. não É sei. expropriação. Eu só Obviamente ouvi- estaremos a falar de só valores ouvi a que não notícia sabemos se depois poderemos da- suportar ou não, porque uma expropriação de um edifício daqueles não é barato, não é? E no em local. Viana do Castelo, Pois mesmo. E no local. e em Viana sei que houve a expropriação e que já foi datada a demolição, houve uma série de providências cautelares que foram instauradas, Exatamente. uma Isso série de eu procedimentos sei, judiciais sei. e portanto que demoraram 10 anos, cerca de 10 anos a resolver. A questão é, a CDU tem alguma ideia para aquele espaço ou ainda não se debruçaram sobre o problema ou a forma de o Não se resolver? põe a coisa se nós nos debruçarmos ou não. Acho que creio que foi a Mila que disse que aquilo era uma barracha. Não, Fomos todos. Somos todos todos a dizer Eu isso. não Estamos todos de acredito, acordo. não é preciso alguém ser candidato à Câmara que não tenha pensado no dito mamarracho. Agora, tem que se continuar a trabalhar da mesma forma que se fez com o prédio Coutinho em Viana do Castelo para resolver o problema. Aquilo demorou 10 anos. Teve um início, teve um tiro de partida e depois demorou 10 anos. Mas mesmo assim, a resolução, não estou bem muito dentro das questões desse dito prédio Coutinho, mas aqui parece-nos mais complexa. Percebe? Parece-nos mais complexa. Aqui é um proprietário. Lá, Pois. Na verdade são vários. Então, ideias. várias É, ideias, aqui sim. também. Aqui Então- acho que nem partilhas, então- aquilo ainda foi. Agora, Vamos agora acreditar- no prédio Coutinho eram várias e Vamos várias acreditar- famílias. Portanto, em termos de várias- Não, complexidade, eu acho que aquilo que o João Paulo está a dizer faz sentido e é bom e é senso comum. Isto é o Se fosse PS fácil, já arranjar estava uma desculpa resolvido. para... Claro. Isto é o Se PS fosse a arranjar fácil- uma desculpa para resolver, não vai nisto. Não. Isto é eles a arranjar uma desculpa para não resolver. Não, eu estou a dizer Agora, outra coisa. Estou a caiu-nos dizer no é que eu colo não tenho a a mínima Viana. dúvida que o Dr. Manuel Martins, se pudesse ter resolvido, teria Claro. resolvido. Eu acho que qualquer Presidente de Câmara Municipal, Claro. enfrentando aquele problema, se o pudesse resolver amanhã, E acho que aquela questão resolveu do amanhã. hospital foi por um triz, não é? Até porque- Foi a crise Por um ajudou. triz, não. Foi anunciado por um triz e foi. Até porque- E só foi anunciado, acho eu. Se alguém tivesse a resolução milagrosa da coisa, Tem, o Presidente de Câmara tem. não, a resolução milagrosa da Ele vai coisa, apresentar uma solução. eu se tivesse a resolução milagrosa daquilo, os votos na CDU Cresciam bem. cresciam muito. Cresceu muito. Cresciam Por isso é que eu muito. estou curioso para ver qual é a Porque- solução que o Presidente de Câmara tem para apresentar. Cresciam muito. Vai ser Pois, aqui no pois, eu também pessoalmente também curioso. estou curiosíssimo Que ideias de para lá não ouvir faltam, também. desculpe, não é? Ó, João Paulo, ideias para lá não diga. faltam, não faltam, não é? Mas não Acho que falta. todos nós Mas é- sabemos que aquilo é um espaço ideal para instaurar ou para instalar uma série de
coisas que possam ser possíveis. Eu sou daqueles que acha que aquilo é um espaço ideal para não instalar nada. Eu acho que aquilo era um espaço ideal para não ter lá tirado nada. dali. Mas a questão é que também os Já custos tem- de demolição já Mas foram repara numa certamente coisa, é estudados, que não é? A implosão já foi estudada, já todos nós Eu sabemos não, que não é conheço, fácil. eu não conheço o orçamento propriamente da Câmara de Viana, mas de certeza que será Não, aquele problema vai ultrapassar certamente a superior, autarquia superior Viana. à Vila Tem Real. que E entretanto, ultrapassar. cair-nos um problema desses, digo eu, no nosso colo, e no Aquilo nosso colo é falo num orçamento da Tenho Câmara muitas Municipal de Vila dúvidas que Real. seja mais caro demolir este não, eu do não- que demolir o outro. Não, no caso do Não, prédio, não, do Em prédio termos de Coutinho, expropriação, mais fácil. principalmente. Não, Mais mas fácil. expropriação Eu acho que este talvez não seja até mais mais- barato, não, em termos de mais expropriação. no caso, Mas no caso repara do no prédio impacto Coutinho, que tu se tens não na zona estou envolvente que enganado, também o tens. problema nasce precisamente no Polis. Nasce Exatamente. da Polis em Castelo a intenção de Aquilo demolir aquilo aquilo. mexe com E a portanto zona- não a será zona certamente ambiental. a autarquia Não, Viana do está, Castelo que está. terá que assumir o custo da destruição. Vamos voltar a Vila Real. Vamos. voltar a Vila Real. Que não queremos ir para o prédio Coutinho. Certamente. E para o Hotel do Parque. E para o Belo Bar também. Certamente. Não, mas eu acho que era importante haver uma ideia para isso. O João Paulo, Qualquer candidato à Câmara deve ter a responsabilidade de nos dizer o que é que faria daquilo. Ou qual era o tiro de partida que daria. E o que é certo é que até agora tivemos dois. Nenhum deles, dois candidatos aqui. E nenhum deles não, eu acho percebo que não seja fácil. eu acho que Atenção, o João não estou a Paulo dizer que é fácil. foi verdadeiro naquilo que nos disse. Não é fácil arranjar uma Não é solução. fácil. Bem, não é Acredito que não fácil. seja. Não é fácil. João Paulo, o nosso Bruno Pinto vai-nos aqui deixando de vez em quando o seu amor pelas corridas. Pelas corridas de Vila Real. Sim. O João Paulo, tal como eu, não nasceu cá. Eu, ao longo dos anos, não tive corridas de Vila Real. Eu cheguei em 1993, penso que a última corrida tinha sido em 1992 de motas só. Mas tiveste depois disso. vá. Depois Também disso, é não. assim O que eu estou a dizer é que não posso dizer Não como tem ouço. CC, mas- Não posso dizer como tantos vila-realenses dizem que cresceram com as corridas. Eu não cresci com a corrida. Eu envelheci em Vila Real até à idade de hoje, mas não com corridas. Não havia corridas. Em 2007 a 2010 houve corridas. Entretanto, agora voltou a haver. E eu, de facto, sinto. Adoro a Imaginas adrenalina. o que era naqueles Não, anos. adoro as corridas, estou envolvido e gosto muito de ajudar naquilo que posso. Estava a dizer, o Bruno, que vai sendo a nossa voz da CDU, é um homem apaixonadíssimo pelas corridas. Pois é. As corridas Pois que é. são muito mais do que as corridas. Acho que todos concordaremos Sim. com isso. As corridas são exposição de Vila Real, são notoriedade de Vila Real, é turismo, são vindas a Vila Real, é a economia que mexe. Qual é a opinião da CDU sobre as corridas de Vila Real? Se lhe parece que é uma bandeira que o Conselho de Vila Real e o município de Vila Real em concreto, porque é o grande promotor local, a par do Clube Automóvel e da APC-IVR, se é uma bandeira que o município de Vila Real deve manter, essa tradição, e como é que vê as corridas de Vila Real? Se acha que são uma chatice ou se acha que são importantes para a região, porque eu acho que ultrapassam as fronteiras do Conselho de Vila Real? Eu penso que as corridas já entra quase que numa questão cultural da cidade. Isso é importante que também possamos perceber isso. E eu acho Desde 1931. Está a ver, desde 1931. Vila Real tem várias coisas paradigmáticas. A primeira central hidroelétrica foi em Vila Real. Coisas muito interessantes que olha, isso precisava de ser reabilitado. Está a trabalhar Património industrial. Mas, voltando às corridas, a CDU nunca se oporia à questão, não se opõe à questão das corridas. Da mesma forma, lá agora não é o prédio Coutinho, é outra coisa. Em Barrancos, as pessoas gostam do touro de morte. Tem que ter, porque aquilo faz parte da cultura deles. Aqui é as corridas. Ok, tudo bem. Há umas coisas que eu pessoalmente não gosto. E hoje há soluções amovíveis, giríssimas, e que podem ser pensadas e devem ser pensadas. Por exemplo, aquela rotunda do que tem aqueles pneus, aquilo é outro mamarracho para ali estar.
Eu concordo com si, também não gosto Aquilo particularmente dessa tem rotunda, ao que- contrário do Albano, que acho que gosta. O Albano gosta. Pronto, que haja alguém que goste, caramba. Não, Que haja não. alguém que Olha que as goste. opiniões são muito 50-50. Curiosamente, eu também Curiosamente. Gosta, Eu também pronto. gosto Nós os porque dois dá não aquele- gostamos. Olha, chega a 50-50, não perguntamos à Mila. A Mila- Aqui Dá aquele 50-50. Mas pronto, mas é que... São gostos. Exatamente, mas eu entendo que do ponto de vista até estético e de valorização da própria cidade, há peças amovíveis para que ficavam ali bem, assim como também naquela meia-lua ali ao pé, na Araucária, essa rotunda de também poder-se ir trabalhar nela de outra forma. Se deveria chamar Rotunda Coronel. Coronel. Estou de acordo. Rotunda Coronel. Eu não sei se ela tem nome, se Numa não tem. ambulância ali dos bombeiros de Aljó. Um grande abraço para Aljó. Mas João Paulo, eu ao fim e ao cabo estava a perguntar, o João Paulo... É a favor ou contra as O corridas? João Paulo é eleito Presidente da Câmara Sim. Municipal. Não acabo com as corridas. É uma aposta... Não acabo com as corridas. É uma aposta para manter e reforçar. Eu já disse, o povo gosta de corridas, um presidente da Câmara só se for maluco. Não, mas eu estava a ultrapassar a questão do gosto. Que só se for maluco é que vai contra... Eu estava a ultrapassar a questão do gosto e até cultural, digamos assim, de Vila Real. Eu enquadrei isto também nas outras questões, de base económica, turística, de notoriedade. Parece-lhe que é uma boa aposta. Vê outra que conseguíssemos adotar ao mesmo nível que as corridas? Eu creio que eu não vi a corrida, portanto estou a reportar até pessoas meus familiares que são há corridas de Fórmula 1 às 4 da manhã, E esperam pelas 4. mesmo às dias de semana, e eles vão ver o Fórmula 1. Portanto, são doentes a esse ponto. Dizem que o que me disseram foi que no segundo fim de semana, não foi uma aposta assim totalmente ganha. Não foi uma aposta totalmente ganha. Não foi uma aposta totalmente ganha. Por comparação, foi inferior. Mas, no entanto, Pronto, acho foi que sim. impagável voltar a ver as motas em Vila Real. Posso vos garantir, para mim foi impagável. arrepiante. Apesar de ter, na altura não tive a oportunidade de ser esta crítica, que eu acho que é uma crítica, com tantos motoclubes na zona de Vila Real, foi convidado, e não estou a dizer isto por nenhum ataque pessoal, foi convidado o motoclube Harley Davidson do Porto. Não compreendi isso, porque há muitos motoclubes aqui de Vila Real que também gostariam de passar com a sua bandeira a saudar Vila Real e a saudar os vilarrealenses, e de certeza que havia um envolvimento totalmente diferente. Aqui foi o emblema, da mesma forma que no fim de semana anterior tinha Eu passado acredito que sim, o Porsche é uma marca, sim, é uma marca, mas compreendo aquilo que diz. independentemente de pormos rótulos nas coisas e ter que passar a Harley Davidson de Porto, eu não tenho nada contra quem tem a Harley Davidson, o Albano conhece bem, já lhe elogiei a E não moto gosta dele. daquilo. Ele também não gostou de passar por lá, entretanto. Mas as questões. Mas as questões pessoais à parte, achei um bocado elitista demais terem anunciado aquilo. Preferia ter visto o envolvimento dos motoclubes nacionais, regionais, que também gostariam de passar, como alguns passaram depois no desfile aberto com a sua bandeira. Portanto, teria que haver alguma reciprocidade entre... Talvez tenhas razão. E repara, eu não tenho, eu ouvi as pessoas. Na questão das motas é mesmo 24 anos depois. E portanto há muito para melhorar, para crescer, para existir. Eu até te digo mais, se me permites, eu até te digo mais. O Motoclube Vila Real já foi um grande motoclube que neste momento não tem estrutura. Não tem estrutura. Tem uma pessoa que eu sei que ainda vai ser E havia responsável. Já estive num almoço onde essa questão foi abordada, onde se falou de Teses do Manel, Motoclube Vila Real, e até de se retomar mesmo a própria marca Vila Real no Motoclube. Acho que era uma questão interessante para se debater até. Esta seria a altura ideal para falar nisso com os candidatos. Isto veio aqui à baila assim. O Motoclube Vila Real, atenção que às vezes as pessoas associam as concentrações de motas a bandidagem, a mau comportamento, etc. O que é completamente errado. Deixem-me dizer, é completamente errado. Posso fazer aqui uma confidência? Eu sou motociclista, o Bruno que também. O João Paulo Correia tinha uma Boldor. Uma 900. Portanto, sabe que 4 motares à mesa. 4 motares à mesa. Só falta. Nós os quatro sabemos que sabemos o que é o respeito e o que são as boas concentrações de motas.
Já se fizeram aqui concentrações de motas, mas o Motoclube de Vila Real simplesmente não existe. E acho que era uma boa aposta, até da própria autarquia, investir nisso e retomar-se, porque é a marca Vila Real que depois vai para todo lado. Repare-se, nós temos as concentrações em Faro, em Góis, por esse país fora, em Paços de Ferreira, falo todas aquelas que vou conhecer. Mirandela, Bragança, Exatamente, todas as chaves. Não tínhamos dúvida assim, no dia em que Vila Real recuperar, isto é um sonho, atenção, recuperar corridas de motas, E que a eu acho- maior concentração do país, não será sei em se Vila Faro Real, ultrapassa. Tem que ser. dúvida. A questão é que isto também não é fácil. Claro. Não, o que ele diz não é fácil. Não, é um sonho, Não, é um nada sonho. fácil. É um sonho. Isso Não é um sonho. Isso, É um sonho. eu não vou ser Continua-se a fazer. indelicado, não vou ser indelicado a dizer que é utópico, Sim. não é? Não vou ser indelicado a esse ponto, mas no entanto, olha que Será aquela de altamente improvável. igual à de Faro, não. Aquilo é muito grande. Imagina um GP em Vila Real. Não, isso é que era mesmo utópico. Isso era um sonho. Estamos a Mundial- fugir o Mundial estamos a TT fugir às autárquicas de Daqui a Vila pouco Real. estamos Exato, estamos a acelerar. No entanto, e fugindo um bocadinho às corridas, eu acho que eu acredito muito na vida das cidades, não uma coisa centrípeta. Eu acho que as coisas centrífugas são melhores. Vila Real abre-se ao mundo pelas corridas, abre-se ao país pelas corridas. Ótimo, ok. Mas há outras formas de abrir Vila Real também ao exterior, que nós gostávamos de fazer, portanto, que é, por exemplo, não sei se têm noção disto que eu vou dizer, o Albano é o mais novo de nós, penso eu, se calhar tem até uma ideia melhor que qualquer um de nós, mas há uma quantidade de jovens de Vila Real que estão ligados às artes, e indivíduos premiados. Indivíduos premiados. Tem gente de excelente qualidade. Indivíduos premiados. E essa gente, lá está, voltamos a dizer, como é um mercado que regula esta coisada toda, não é? Esta gente não consegue se desenvolver Eu acho que teremos boas notícias sobre um polo de indústrias criativas em Vila Real. Espera, deixa-me concluir. Não se consegue, mas eles trabalham fora. Trabalham fora. Eu não queria particularizar por E até cima. trabalham muitas vezes fora porque não os compensam, não têm horizontes eu de carreira. tenho- eu não tenho queria- condições. Mas também há alguns até exemplos para treinar engraçados de cá. gente que Inclusivamente veio naquele- para cá e gente que nem era de cá e veio para cá. A Bizarro, por exemplo, é um bom exemplo Sim, disso. o arquiteto. O Daniel e o Renato são Pronto. Mas o que eu quero dizer é que já estão reunidas condições de se fazer de Vila Real também, se criar em Vila Real uma Bienal de Arte. Mas não é uma Bienal de Arte com um pensamento reducionista, tipo, nós, caos da terra, vamos fazer cá uma Bienal. Não, errado. Aberta ao país, aberta à Galiza, que é a três passos. E eu acho que isto também não vamos, lá estamos nós hoje com os disparates das comparações, não vamos também comparar com outra a Bienal de Cerveira, não é? Que teríamos que pedalar muito para chegar àqueles cagados. Mas é um começo. E e nós acreditamos que isso, que também é uma forma habilidosa de os manter ligados à sua cidade, que eles gostam. Sim. Eles gostam imenso de nasceram cá, foram estudar, desenvolveram-se profissionalmente por outras paragens, mas que bom termos aqui, olha, nessas rotundas, porque não aproveitar um desses jovens a criar qualquer coisa de outra forma que não os ditos os pneus. Quer dizer, está a ver, é outra forma. Outra coisa muito interessante, que eu ainda há pouco tempo, porque acho que ele tem uma sabedoria muito grande, que é o Padre João Parente. O Padre João Parente, quando aquele senhor morrer, há todo um conhecimento que se vai perder. É preciso que tenhamos também consciência disso, não é? Que nós temos aqui à nossa volta um património arqueológico, não é só Panóias, não é só Panóias.
há a calçada da Campiã, há a calçada de Andrés, tudo vestígios romanos. E esta cidade tem uma particularidade, eu costumo dizer sempre isto aos meus amigos lá de Lisboa: onde é que mora? Para onde é que tu vives agora? Vila Real. Ei, meu, coitado, estás para lá de desterrar. Não estou muito bem. Mas, e costumo-lhe dizer, olha, a cidade é tão curiosa que no inverno, no verão, nunca vi mais cidade nenhuma onde tanta gente caminha. Eu, por acaso, devia também aderir a essa coisa, não é? Mas, infelizmente, não tenho conseguido. Não tenho apanhado a embalagem. Mas um roteiro aí turístico para esse... Com base na arqueologia. Espetacular. Isso, nós temos muito que valorizar aquilo que é nosso. Nós, que se quisermos ir visitar aquela igreja que existe no cemitério da Vila Velha, é um bico de obra para a gente ir visitar. Temos que ir à Câmara, falar lá com o senhor, que já me esqueci o nome, depois o senhor não está, ou porque está, depois não está, depois a pessoa chateia-se e não visita. Património classificado. Sim, classificado. Património classificado. Isso não está exposto. Não estão valorizados, por exemplo, e devemos a isso ao Padre João Parente, a justiça tem que lhe ser feita. Aqueles frescos são os frescos que se estuda nos cursos de História da Arte, estuda-se os frescos que foram postos a descoberto de Vila Marim, por exemplo. Não sabia. Por exemplo, há todo um património arquitetónico e... Isso será até englobado, o João Paulo, isso até poderá ser englobado na vertente de turismo, obviamente. Vila Real tem muito mais para oferecer em termos turísticos do que as corridas. Se calhar será a compra do bilhete para vir a Vila Real. Em relação ao... Nós temos que abrir aos... Aliás, há uma pergunta até que eu lhe vou fazer ao João Paulo, que é o seguinte, e entrando nesta questão do turismo, que eu acho que é uma questão muito interessante e muito importante para a nossa cidade. Nós temos atualmente, Vila Real é um dos municípios do Alto Douro. E nós temos visitas que são organizadas por empresas que vêm aqui a Vila Real quase supetão, como eu costumo dizer. Portanto, eles vêm aqui quase foguete. Chega ali para no Palácio de Mateus, vem ali dar uma voltinha ali na Capela Nova e ala que se faz. Embora hoje então, muitos mais turistas em Vila Real. Vê-se, eu não digo que eu tenho que contar turistas não organizados. A questão que eu lhe pergunto ao João Paulo, e digo-lhe qual é uma ideia que eu tinha aqui. Diga lá. Eu não tenho pensado, porque eu também não sou candidato a nada, mas eu não sei se candidato a cidadão. Sou cidadão, exatamente. A questão é esta: a Câmara deverá ter um papel interventivo nessas empresas, de modo a que não tragam os turistas só de supetão. Porque nós temos problemas com o comércio tradicional e que poderiam ser, em grande parte deles, resolvidos com o turismo. Você não acha que a Câmara devia ter esse papel? Por exemplo, eu há bocado... E acho que é a primeira vez que um comunista e um social-democrata estarão de acordo na mesma mesa, não é? Não é a primeira vez, é a favor da pena de morte? Não. Eu também não. Olha que a pergunta foi arriscada. Essa pergunta foi arriscada. Fico contente por saber. Da pena de morte, não tenho dúvidas nenhumas. Sou completamente contra. Aliás, festejam-se agora, penso que são 150 anos do final da pena de morte em Portugal. Mas, por exemplo, se nós tivermos a possibilidade, quando falamos do barro, não é o forno de 1000 peças, porque há um forno de 1000 peças, mas um forno mais pequenino, que a pessoa visite e que vá lá, que lhes mostrem o barro, que lhes mostrem porque é que as tonalidades são diferentes, porque as peças estão encostadas umas às outras e tal. Era uma forma também de as pessoas não irem dar aquela voltinha à Capela Nova, deixarem buscar as garrafas de água e tchau, vai um queijo, não é? É que nem nos fazem cá uma refeição. São palermas. São palermas. Aqui come-se bem como tudo. Nem um Napoleãozinho na Gomes, nada, esta gente nada, não faz nada disso. Coitados, não é? Só podemos lamentar, uns pobres coitados vêm para aí, dão umas voltas e não comem. Uma volta muito pequenina. Não comem o que é bom. Mas estas coisas, abrir, se calhar tem que ir a Panóias,
Quer dizer, isto tem que haver uma certa criatividade, quem governa, tem que haver uma certa criatividade e também não ser excessivamente rígido, porque se é rígido, a rigidez na nossa vida pessoal, quando nós somos muito rígidos, só criamos problemas a quem está ao nosso lado, não é? Tem que haver assim uma certa plasticidade na criatividade, não prostituindo valores, obviamente, mas tem que haver isso, porque senão isto não tem, como dizia o António Carvalho, qual era a palavra que há? Atratividade. Tinha mais. A atratividade. Quer dizer, há coisas giríssimas, há coisas que se. Por exemplo, há uma coisa, mas isto é mesmo pessoal, é mesmo pessoal. Eu acho que faria tudo porque eu comi as melhores pataniscas de bacalhau, que eu comi em toda a minha vida foram feitos pela mãe do alemão, da tasca do alemão. Eram as pataniscas do Arco da Velha, que aquela senhora fazia. Mas aquela tasca, é espetacular. Aquilo, nós vemos outras... Mas lá está, é a questão de ser privado. E eu sei, por acaso sei que o espaço que pedem é uma brutalidade. Mas lá está, claro que o senhor agora já tem muita idade e está doente e se calhar não tem condições para dinamizar o seu negócio. Mas é uma das áreas, por exemplo, que nós faremos algum esforço para intervir, que é como é que o senhor pode dinamizar o seu negócio, porque muitas desta gente perderam contactos, como quem agora chama, não é? A quarta revolução industrial, não é? Agora tem este nome pomposo. Que eu agora vou computador para registrar as faturas e tudo mais, já não é aquele livro de conta. Vou passar a usar com frequência. Mas está a ver, estas coisas são demasiado lindas para estarem fechadas. Aquela mercearia na Rua Direita, A Loja do Bacalhau. A Loja do Bacalhau. Aquilo devia haver uma intervenção. Não era para modificar aquilo. Sim. É com a tinta que aquilo lá tem, aqueles armários. A Casa do Bacalhau no Porto é um exemplo disso. Exatamente. Quer dizer, nós vamos por esses municípios fora e só vemos as câmaras a valorizarem este tipo de património. E nós devemos valorizá-lo porque é nosso. Mas sabe o que é que eu digo, João Paulo? Isto é muito engraçado porque às vezes as pessoas chegam a um restaurante, como já me aconteceu, porque eu tenho um negócio na área da restauração, e há pessoas que reparam por causa do bife estar a ser preparado em cima de uma pedra mármore. E aqui há tempos havia um cliente que dizia: não, mas está a pôr o bife em cima da pedra mármore. Olha, as recomendações de higiene dizem que é em cima da pedra, não é em cima de uma tábua de madeira. Sim. As recomendações dizem que é em cima da tábua de madeira. Mas depois essa mesma pessoa vai visitar Londres e acha muito giro ir comer a Camden Town, onde estão os tailandeses, exatamente, com aquelas comidas todas que aquilo não tem higiene absolutamente nenhuma, e acham aquilo giríssimo e soube-lhes lindamente. Até te servem um bocado de peixe molhado no jornal, portanto, com a tinta e tudo ali. Bem, já o nosso programa já está para além da hora. Uma última pergunta para o nosso convidado. Aproveito então a questão. Uma última questão que eu vi com algum interesse, e também te pergunto a ti, não é, João? Portanto, Vila Real dinamizou, é um ponto assente, portanto, acho que é consensual, todos os vilarrealenses o veem. Não tenho nenhuma dúvida que da parte da candidatura da CDU já mudou, só o facto da candidatura e a alternativa a um voto já é muito bom. Mas uma questão mais suja, até porque o é. Suja, muito suja, portanto. Só este ano é que vemos a implementação de obras de saneamento em Vila Real. Nós estamos habituados a ver isto em países de terceiro mundo. E desde que eu entrei para o programa, não foi há muito tempo, que venho batendo nesta tecla, não é batendo nesta tecla, é exprimindo aqui a minha opinião que não só do Governo Central, mas de toda a população nacional, chamemos assim, traços gerais,
nos devem muito ao interior. E a pergunta é exatamente esta. Portanto, se eu tenho a certeza que a candidatura CDU será bem votada, mas caso fosses eleito candidato executivo municipal, o que é que poderíamos esperar? Não direi esperar, porque a obra está a ser feita, portanto, mas como é que tu vês que em pleno século 2000, em pleno século XXI, ou seja, em 2017, ainda não tenho um saneamento básico em algumas das nossas aldeias? Mas atenção, deixa-me só dizer uma coisa, mas foi feito saneamento básico antes destes 4 anos, e muito. Sim. E muito. Sim. É bom também sermos justos, não é? Sim, eu não fui Não foi injusto. só os últimos 4. Não foi, Claro. não foi tudo implementado agora. Aliás, os ramais estão muito bem publicitados e alguns até foram retirados por questões judiciais. No entanto, são estas questões que às vezes fraturam aqui algumas discussões neste programa, que de facto devem ou não devem a Vila Real esta fatura que nos fizeram, que nos imporam de interioridade. Achas que nós somos para aqui uns pobres coitados, ou achas que era isso? Não, mas é que nós muitas vezes temos este pensar que estamos para aqui esquecidos, tal como tu chegas a Lisboa, cumprimentas os teus amigos. Para toda onde é que estás? Eu estou lá em Vila Real e tu Mas estás lá isso é porque os amigos não vêm cá e não conhecem Sim, mas isto. acontece. Mas quando vai, muda. Mas claro. portanto, é um pensamento que está instituído e... A mim perguntaram-me aqui há tempos se isto tinha shopping. E eu disse, tu é que não conheces o país que tem. Exatamente. Portanto, eu pego nesta questão do saneamento, que é para mim uma questão, é um pilar do desenvolvimento. Portanto, como é que veja o nosso contraste entre desenvolvimento, que só em 2017 é que vamos acabar de dar aos nossos municípios, não direi o prazer, mas portanto, o não ter que chamar um caminhão para ir despejar uma fossa cética, evitando assim contaminação de solo, já nem pego por aí. Como é que tu vês a fatura que ainda não nos faz falta e como é que a candidatura CDU e o Executivo Municipal CDU iria, portanto, capitalizar de alguma forma essa fatura que nos é devida? A coisa não se põe em termos do capitalizar, não é? Capitalizar, eu digo, é uma dívida que eu acho que é... Há uma injustiça. Eu acho que há uma injustiça com os vilarrealenses, a rede de saneamento não estar concluída. No nosso programa anterior, há 4 anos, nós também tínhamos a questão do saneamento. Houve, por ser uma injustiça, e é de facto uma injustiça, e nós podemos apontar os nomes, mas não entrando por aí, os autores da injustiça, nós temos que, caso ganhemos a Câmara, temos que fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para terminar a rede de saneamento em todo o concelho. Só há uma coisa que este executivo camarário fez um avanço nesse sentido, mas há uma coisa que me parece excessiva, que é eu não queria ser indelicado e seja. O problema eu até estava a pensar... E podia ser politicamente indelicado também. Eu até estava a pensar, depois do programa, pedir aqui desculpa ao Albano. Não tenho que pedir desculpa nenhuma. Porque eu há bocado... Temos que debater as coisas. Do meu ponto de vista, da forma como eu fui educado, não é assim. Mas seja como for, há um aproveitamento político da parte do Partido Socialista desta injustiça. Há uma falta total de sobriedade com aquilo que não fizeram mais do que repor uma injustiça. E deve-se continuar a lutar para que o saneamento chegue a todo o concelho, não é? Chegue a todo o concelho e ponto. Agora, com serenidade, sem fanfarra, porque também há muita fanfarra por aqui na vila, cá pela vila, também há muita fanfarra.
E a fanfarra é mais. Deixemos-nos de fanfarras. Esta não é para mim, Rui. Deixemos-nos de para mim, fanfarras. que eu não sou E fanfarrão. sejamos mais sóbrios. Esta questão do saneamento prende-se também com o conjunto, e acho que é uma coisa tão consensual que a gente tem falado aqui, e nós os três estamos habituados a debater este tipo de tema, é a regionalização. E o que é verdade é que até há bem pouco tempo. Já sem tempo virmos falar de regionalização. Não, mas já é se que vai- eu sou. Mete uma moeda, mete uma moeda. Podes Eu falar. dou já isto que me perdi. E eu sou a favor Porque disso. nós já andamos a falar nisto há tantos anos. Eu sou a favor. E nunca nenhum governo a conseguiu implementar, apesar de estar inscrita na nossa Constituição. E Desde atualmente 1960. vemos a CDU falar nisso e atualmente toda a gente. Muito bem, o programa já vai longo. Vamos então agradecer o facto do candidato pela Coligação Democrática Unitária CDU, João Paulo Correia, ter vindo até ao Politicamente Incorreto. Muito ficou, obviamente, por dizer, nomeadamente por saber a sua opinião relativamente à municipalização da saúde e da educação, mas provavelmente. Também podes pôr mais 20 minutos para aí. Não, ouviremos a opinião de vocês no próprio programa eleitoral. Não, mas eu digo em pouco tempo, que é essas transferências de competências, e apanhando boleia aqui um bocadinho, que isto daria Pano para para não sei mangas. quantas horas, só para eu descoberto uma coisa: a necessidade da regionalização. A CDU é totalmente contra a transferência de competências no ensino, na saúde, na cultura, ensino, Ou proteção civil, ação social. e na segurança social. Não somos favoráveis a essa transferência de competências. Acho que devemos, os partidos que compõem a CDU, se não são fora da lei, são dentro da lei, não é? E a Constituição está assim, Sim. temos que dar continuidade a ela, sem preconceitos, porque não vai acontecer nada de mal. Simplesmente vamos crescer mais, viver melhor. E Mas eu isso- acho que essa opinião até acaba por estar um bocadinho em todos os partidos. Eu, pelo menos, sendo social-democrata, sendo a favor, como sou da regionalização, houve o verão quente de 94, em que até o atual Presidente da República também se manifestou na altura sobre este tema, e, portanto, acho que isto acaba por ser um bocadinho transversal. Acho que os partidos deviam, se calhar, sentar-se um bocadinho à mesa só para falarem disto. Isso é que está a fazer falta. Temos que marcar uma tainada. Sem microfone de câmara. Sem microfone de câmara. Eu gosto de caminhar. Muito obrigada a todos. O Politicamente Obrigado Incorreto, também. muito obrigada. O Politicamente Incorreto regressa amanhã às 22 horas com a entrevista, ou com a conversa, melhor dizendo, a Joana Rapazota, candidata do CDS-PP. Então, até amanhã, boa noite.